Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Ah, Mais uma vez estamos aqui numa Latino Air para falar um pouquinho sobre tecnologias na educação. Hoje o tema é robótica livre, e como ela pode ser uma ideia, ah, como ela pode ser um projeto, né, um projeto para aplicação em qualquer escola, em qualquer lugar, e como ela pode ser também um negócio, né? Como é o meu caso, eu comecei na robótica livre como um aprendiz do processo, passei pela ideia do projeto e hoje ela é a meu meio de subsistência, né? Ela é uma das minhas fontes de renda, vamos dizer assim, através da robótica. E como isso acontece, né? Como isso aconteceu? Qual que é o caminho que eu percorri até esse momento em que hoje eu vivo, né, e trabalho e me dedico em tempo integral ao ensino e à produção de materiais educativos para ensino de robótica e focado muito nos conceitos da robótica livre. A robótica livre é o que norteia boa parte do que eu faço hoje, especificamente na EduBot, que é onde eu trabalho, né, a minha empresa especificamente. A gente produz materiais didáticos específicos focados na robótica livre. Mas é bom a gente sempre entender um pouquinho o que vem a ser a robótica livre, né? O que é robótica livre, ou de onde veio a robótica livre, qual foi a fonte, né, do termo robótica livre, quem cunhou isso, onde nasceu, né? Há muitas discussões sobre isso. Uh, Há muito confusão entre maker e robótica livre, né? Porque ser maker não necessariamente tem a ver com tecnologia, né? Ser um cara que faz as suas próprias coisas, né? Não necessariamente tem a ver com tecnologia e robótica. A pessoa pode ser um maker de fabricação de móveis, né? O cara faz tudo mão na massa, ele mesmo constrói, ele vai lá e faz os seus móveis, né? E isso é um maker, é ser um maker. E para isso ele pode usar ferramentas que muitas vezes não está relacionado à robótica ou à tecnologia. Né? E robótica livre, ela vai muito além disso. Né? Na literatura, vamos dizer assim, na produção científica e acadêmica, né, sobre esse termo, a gente tem uma origem no Brasil, né? O termo robótica livre, ou o projeto inicial da robótica livre, nós temos um colega que, inclusive, é palestrante aqui da Latinoair, que é o Danilo César, né, que cunhou esse termo e essa terminologia e construiu um modelo, vamos dizer assim, científico, né, dentro da, da academia, né, do meio acadêmico, a construção do modelo da robótica livre foi o Danilo César, e fazem 20 anos praticamente, né? Lá em 2001, que ele participou e que ele apresentou esse conceito e essa metodologia de trabalho para o meio acadêmico e para a sociedade como um todo. E ao longo de todos esses anos, muito se evoluiu, né, sobre esse conceito. Por quê? Porque lá atrás, o que existia, né, de ferramenta para se trabalhar a robótica livre eram bem limitados. Para se trabalhar robótica, né, se você parar para pensar, há 20 anos atrás, quais eram os kits de robótica, a mentalidade por trás desses kits, quem que produzia esses kits de robótica que chegavam às escolas públicas e privadas. Muitos de vocês aí que estão assistindo conheceram, né, os Legos, Mindstorms da vida e outros kits de robótica industriais e fechados, né, restritos a patentes e a caixinhas em que você não sabia exatamente o que tinha dentro da caixinha, né? E a robótica livre, ela vem muito na perspectiva de abrir essa caixinha e de abrir o leque de possibilidades para que outras pessoas e outras indústrias, outras fábricas, outras pessoas e outros professores, né, desenvolvessem seus próprios meios e suas próprias formas de se trabalhar robótica dentro da escola. Né? E é um processo que foi crescendo gradativamente. A gente teve grandes projetos
sendo feitos aí por grandes professores, por pessoas muito, muito bem intencionadas e com uma gama, né, uma bagagem de conhecimento muito grande dentro da área da tecnologia, que levaram, né, que deram visibilidade a projetos de robótica educativa, né? A gente pode pegar, por exemplo, a comunidade Robô Livre, lá no Norte e Nordeste, né, no Nordeste especificamente, lá em Recife, com a galera do Robô Livre lá, que faz um trabalho muito bacana, e inclusive foi a fonte de inspiração onde eu comecei toda a minha vida relacionada à robótica, foi com a galera do Robô Livre, num workshop de robótica livre, num desafio de robótica livre dentro de uma Campus Party. Em 5 dias, nasceu um projeto de robótica há 6 anos atrás, né, que hoje é o meu meio de sustento, né. Eu nunca imaginava que ia viver disso, né? Nunca imaginava que ia trabalhar com isso e que ia produzir material didático disso e que ia tentar dar subsídio para professores também trabalharem com robótica dentro dos seus ambientes e das suas escolas e dos seus laboratórios de tecnologia das escolas, né? E aí a gente tem algumas perguntas, né, que a gente precisa fazer quando a gente vai trabalhar e quando a gente pensa, né, na robótica como uma das possibilidades, né, de se trabalhar na educação, né? Como assim? Trabalhar robótica livre muito, vamos dizer assim, complexo. Eu posso dizer que, vamos pegar o exemplo dos nossos projetos aqui de Cascavel, né? A gente começou Robótica Livre, o meu amigo Thiago Sodré, aí, que é um parceiraço, né? O cara que startou isso junto comigo aqui em Cascavel e que hoje ainda toca o projeto dentro da rede pública municipal de Cascavel. Foi um parceiraço nosso lá em 2013, quando a gente começou a discutir esse processo de trazer robótica para dentro da escola. E a gente sempre se pergunta, né? Qual é o caminho? Por onde a gente deve ir para trabalhar, né, robótica, né? Como a gente vai trabalhar, tá? A robótica na escola. E aí eu me pergunto sempre, né? Como isso, como levar isso para outras escolas, né? Quais são os fatores que limitam, né? Por que toda escola não tem robótica? É só kit? Está faltando comprar equipamento? Está faltando investimento financeiro público? O que está faltando para a gente ter robótica em todos os lugares? A possibilidade de todas as crianças saírem da escola com esse conhecimento, né, que pode, né, subsidiar todo o nosso trabalho. Qual que é o caminho, né? Por onde a gente deve ir? Qual que é o processo? Por que isso não está acontecendo, né? A gente tem casos de sucesso muito grandes, né? A gente tem, por exemplo, a professora Débora, que é uma das palestrantes do evento, né? Vai palestrar, acho que hoje ou amanhã à noite, né? Nesse mesmo canal aí que a gente está, vai estar palestrando com a gente aí, falando sobre o projeto que ela começou a trabalhar lá em 2015, 2016, e que, inclusive, há 3 anos atrás, eu fiz a ponte para que ela estivesse junto com a gente na Latinoair pela primeira vez, né? E a Latinoair foi, vamos dizer assim, a primeira vez que ela saiu de dentro da escola para mostrar o seu projeto, né? E ela nasceu com esse projeto lá atrás e hoje, né, o ano passado, foi indicada entre as top 10 do mundo pelo seu projeto realizado em escola pública lá em São Paulo. E aí, às vezes, a gente tem que parar e perguntar, né? Porque quantas Déboras a gente precisaria ter para levar a robótica educativa para todo o país? Né? Quantas Déboras a gente precisaria ter? Ou quantos Thiago Sodrés, quantas Paulas Gerarducci, lá de Curitiba, de São José dos Pinhais,
quantos Marcos Egito, quantas Martas Santos, quantos a gente precisaria ter para que esses projetos, o André Cardoso, lá no Nordeste também, no Ceará, né, o Enoch, que faz um trabalho muito legal lá em Santarém, no Pará, quantas dessas pessoas a gente precisa, né, a gente precisaria ter para que levasse esses projetos de robótica para esses espaços. E quando a gente começou a implantar o projeto aqui em Cascavel, a gente começou a fazer algumas perguntas, né? O que é robótica livre? Foi a primeira pergunta que a gente fez, né? A gente se fez. O que era a robótica livre? Qual que era o caminho, né, que a gente queria seguir de robótica? Por que eu não posso adotar Lego, né? Ela já vem com os manuaizinhos prontos, tá a plataforma aí redondinha, é só usar, né? Por que eu não posso usar esses kits proprietários aí que vão facilitar um bocado a minha vida, mas por que a gente quer robótica livre, né? Ontem o Thiago compartilhou no Facebook, inclusive, uma foto de um dos nossos primeiros projetos, o dele, o projeto Taturani, e o meu, um carrinho com meta reciclado, né, que a gente fez construiu aqui em Cascavel. São projetos que a gente ama de paixão, né, mas que dão muito trabalho, né, dão muito trabalho de serem realizados. Né? Vamos pegar um exemplo, a própria Débora, né, ela voltou do Global Teacher Prize e ela saiu da escola dela, né, e ela foi para a Secretaria Estadual de Educação em São Paulo. Mas e a escola dela? Quem ficou tocando o projeto? Né? Ninguém. O projeto não existe mais. Por quê? Porque muitos, ou grande parte desses projetos baseados em robótica e robótica livre, estão atrelados muito às pessoas, né? São pessoas que adotam esses projetos e enfrentam muitas vezes todas as barreiras possíveis. Eu enfrentei aqui em Cascavel, o Thiago Sodré enfrentou aqui em Cascavel, outros instrutores aqui de Cascavel, o Sidney, o Marcel, que hoje está na Secretaria de Educação lá, enfrenta resistências, né, internas e paralelas para a implantação do projeto, e outros, né, que estão desenvolvendo projetos aí. Quando a gente encontra essas pessoas dentro das redes para realizar o projeto, ele acontece. Agora, quando essas pessoas, por algum motivo, né, precisam parar de trabalhar com o projeto ou vão para um outro nível, né, vão desenvolver um projeto financeiro, né, ganhar dinheiro com isso, ou vão criar uma empresa que vai ensinar isso para outras pessoas, os projetos são descartados ou abandonados porque a gente não consegue, né, convencer tantos professores de que isso é importante, né, e fornecer para ele subsídio para ele adotar isso, porque não se trata só de convencimento. Tem muito professor que sonha em um dia trabalhar com robótica, mas lhe falta muitas vezes o subsídio, né, a base, né, para poder trabalhar. Uma das outras perguntas, né, para quem é a robótica livre, né? Para quem que a gente está fazendo a robótica na escola, tá? Para quem, né? É para os alunos ou é para satisfazer o ego do professor que está dando a aula, né? Quem que é a robótica livre? Né? A gente estava, quando a gente começou esse projeto lá em 2013, 2014, o Thiago começou a trabalhar com as crianças ali em 2014, a gente começou a discutir justamente isso, né? E há uma discussão muito de resistência das redes de ensino sobre quem é o pai da criança, né? Quem que é o pai do projeto, quem que criou, quem que tem que levar crédito. E para mim, projetos de robótica, quem tem que levar crédito são os alunos, porque eles é que fazem o projeto realmente acontecer, né? O professor, ele está ali como um mediador do processo, ele é um guerreiro, muitas vezes, porque está enfrentando tudo para que aquele projeto aconteça, mas os protagonistas da escola não são os professores. Os protagonistas da escola são os alunos, né? E enquanto a gente não tratar os projetos de robótica e qualquer projeto que aconteça na escola como o aluno como protagonista e fornecer apenas subsídio para que qualquer professor da escola possa dar continuidade no projeto, né? Ou
no desenvolvimento das aulas, e não ser um projeto somente de uma pessoa, né? A gente enfrenta esse tipo de resistência, né? Hoje, um projeto que nasceu como um projeto de 3 pessoas, né? O Thiago Sodré, Josemar do Nascimento e Márcia Regina Kaminski, lá em 2013, 2014, hoje é um projeto que é institucionalizado. Nós temos aqui em Cascavel 13 escolas com projeto, né? E eu nem faço mais parte da rede, o projeto está avançando, né? Essa é a lógica, projetos que ultrapassam pessoas, né? Que ultrapassam, que são maiores do que as pessoas que estão na frente desses projetos. E trazer esses projetos, transformar esses projetos em um projeto real, né? Um projeto de governo e não um projeto de pessoas, é complexo, né? É bem complexo, né? E lembrar sempre para quem que é esse projeto, né? Uma, uma, uma outra pergunta que a gente fez lá em 2013, quando a gente começou o projeto, né? Onde desenvolver o projeto de robótica? Onde que a gente vai desenvolver? Vai ser na escola que tem computador, que tem laboratório? Precisa ter um laboratório específico? Precisa ter uma sala de aula padronizada? Precisa ter que tipo de equipamento nesse espaço, né? Quando a gente começou a fazer o projeto de robótica aqui em Cascavel, eu, o Thiago, né, começamos a testar coisas, né? Compramos kits de Arduino, levamos lá para a escola, conseguimos algumas parcerias e compramos outros tipos de equipamento, colocamos uma impressora 3D dentro da escola, né? Eu comprei do meu bolso uma impressora 3D e emprestei lá para a escola por um bom tempo, até que a escola tivesse condições de adquirir a própria. Então, esta parceria e esse processo de parceria, né, para implantar o projeto, nos permitiu construir dentro daquele momento um modelo de laboratório, ou construir um padrão de laboratório, um mínimo de coisas que precisavam ter nesse laboratório, tá? Para que o projeto pudesse ter continuidade. Que é aí que está o X da questão, né? A robótica livre, ela pressupõe o uso de meta-reciclagem, de kits de hardwares abertos, né? E tudo isso. E meta-reciclagem, ela é algo complexo, quando você vai lidar com crianças muito pequenas, né? Você trazer equipamentos que você não sabe a origem, né? E colocar dentro da escola para manipulação de crianças pequenas, né? Que tem partes metálicas que podem cortar os dedos das crianças, né? Fazer cortes, causar lesão, trazer algum tipo de infecção, usar ferramentas que podem ser perigosas para o ambiente, né? Outro dia eu fui fazer um treinamento numa prefeitura que estava implantando robótica e houve um comentário lá de que um aluno numa aula da escola tinha enfiado uma chave de fenda no braço do coleguinha, né? Então, como é que eu faço isso com alunos de primeiro ao quinto ano, né? Em que eles são voluntariosos, eles têm reflexos muito rápidos e movimentos muito rápidos, que às vezes, sem querer, machucam um colega. Então, como, né, preparar o ambiente pensando no modelo de robótica livre, de hardware aberto, com possibilidade de troca, né, do aluno saber exatamente o que ele está fazendo naquele processo, né? O Thiago trabalha muito as crianças programarem o código que vai estar dentro da placa e entenderem como são ligados os fios que fazem com que aquele código execute o que foi pedido. Então, trabalhar isso com o aluno com um kit muito, com meta-reciclagem, por exemplo, ela é arriscada, né? Mas como é que a gente traria para dentro da escola o material necessário para trabalhar dentro do conceito da robótica livre, né? Que o aluno não ficasse preso numa caixinha que ele não sabe como funciona. Então, esse processo, né, e o ambiente onde esse processo é realizado, ele precisa ser apropriado. Não é só jogar dentro de uma sala de aula comum, né, todo um material e começar a trabalhar lá, né? É preciso planejar esse espaço, beleza? Bom, pensando nisso, né, mais algumas perguntas, né? Kits robóticos e a robótica livre, onde se conectam? Né?
Nós tivemos ao longo do processo vários testes, né? A gente foi conhecer, fomos em eventos, fomos para o FISLE, para a Latinover, para Campus Party, para vários eventos, mostrando para os colegas, né, quais são os kits, conhecendo, né, os kits de robótica livre que existiam no mercado. E ao a gente pensar isso, né, a gente começou a entender que a conexão com a robótica livre estava no conhecimento, tá? Com o conhecimento que o aluno teria daquele equipamento que está lá dentro. Então, quando a gente escolhe um kit de robótica, né, hoje a gente trabalha com um kit chamado Ato Educacional, né, o que a gente usa nos nossos projetos aqui. Por que a gente escolhe ele? Né? Porque eu consigo desmontar ele, para começar a conversa. Eu consigo desmontar ele completamente, entender o que está sendo disponibilizado para os alunos ali dentro, né? O hardware é aberto, eu consigo saber o conteúdo desse hardware, eu consigo pegar o LED que veio lá, desmontar a caixinha desse LED e saber como ele foi montado, né, quais são os fios que estão sendo ligados, em que porta que eu estou ligando, por que eu estou ligando naquela porta especificamente do Arduino, né, que é a placa base. Então, essa é a conexão, né? Tem vários kits, a Ato é um dos kits, a gente optou por ele pelo público, a gente trabalhava com Fund 1, então eu precisaria trabalhar com um material flexível ao ponto de trabalhar com essa faixa etária. Então, quando a gente escolheu o kit Ato, foi pela parte estrutural dele, que é toda plástica, né? Eu fico imaginando entrar numa sala de primeiro ano com 30 alunos com uma barra de ferro de 30 centímetros, né? Não é viável, tá? Não é viável. Uma coisa é você trabalhar um projeto que atende 5, 10, 15 alunos, outra coisa é você trabalhar com uma turma de 30, 32, 35 alunos, né? Com um único professor, sem a professor de apoio dentro desse ambiente, e cada aluno com uma barra de 30 centímetros na mão, né? Brincando. Né? Não estou dizendo que eles estão brigando, mas eles estão brincando. Então, corre o risco de se machucar. E o problema não é nem se machucar, o problema é o resultado disso depois, né? É um processo administrativo que você tem que responder, é um pai que vai brigar com a direção da escola. Então, os kits robóticos, eles vêm como um apoio para esse professor, dando suporte para ele, para que ele realize, né? E que tipo de professor pode adotar a robótica livre em sua prática? Né? Que tipo de professor? Eu sou pedagogo, tá? Minha formação é pedagogia. Trabalho como pedagogo, sou coordenador pedagógico da empresa onde eu trabalho, coordeno um programa do Ministério da Educação na área de tecnologias educacionais, mas pelo fato de ser pedagogo, né? Então, essa é a minha formação. Então, um pedagogo, né, o Thiago Sodré tem formação em computação, mas também tem pedagogia. E tem outros instrutores ou professores de informática aqui de Cascavel que são pedagogos de formação também. Então, pedagogo também pode trabalhar robótica na escola e robótica livre, inclusive, né? Então, qualquer professor pode trabalhar robótica livre. O que lhe falta, muitas vezes, é o subsídio, tá? O material de apoio. E aí, o negócio, né, meu, especificamente, né, hoje é produzir material didático para professor. Né? A gente produz livros de fundamentação teórica, né, que apresentam ao professor, né, toda a fundamentação teórica que ele precisa para trabalhar conceitos de eletrônica e eletricidade, para trabalhar modelagem das estruturas tridimensionais, como construir os projetos e tudo mais. Então, a gente trabalha esses conceitos, né? A gente traz algumas ferramentas das metodologias ativas para falar com esse professor, para entregar para ele esse conteúdo, é isso que a gente faz hoje, né? A gente entrega também alguns roteiros de aprendizagem, né? Então, são sequências didáticas baseadas na robótica livre, que permitem, né, são cadernos de atividade todos baseados em robótica livre, baseados hoje no kit da Ato, né, mas também pode ser aplicada com qualquer kit baseado em Arduino. Então, você pode trabalhar os mesmos conceitos e as mesmas linguagens, a mesma programação, a mesma montagem, né? Se você tiver um kit que é baseado em Arduino, você pode usar, desde que você esteja usando as mesmas portas, não tem problema, ou qualquer porta, né? Você entendendo como é que é o hardware, você pode usar o nosso material para trabalhar, né? E o material, ele não é focado só na robótica, então ele traz a parte de eletrônica, ele traz outros conceitos que também são importantes no processo, tá?
Então, trazer isso, né, trazer isso para o professor, trazer esse subsídio, é o que se tornou o meu negócio, vamos dizer assim, tá? Por quê? Porque eu senti falta disso. Dentro da escola, eu senti muita falta, né, dentro da rede municipal de Cascavel, para a implantação do projeto nosso aqui, eu senti muita falta de essa estrutura, né? A gente colocou os kits de robótica, né? A gente colocou kit de robótica em 3 escolas, mas eu vejo muita escola trabalhando conceitos sem planejamento, sem uma estrutura, sem os conteúdos sendo estruturados, sem ligação com o currículo, com o ABNCC do que está sendo feito, né? Então, é muito aleatória as atividades. Então, quando a gente montou a estrutura do nosso material, e muita gente da comunidade participou desse processo, né, de montagem da estrutura desse material, foi justamente para permitir esse tipo de informação, né, permitir esse tipo de acesso do professor, tá? Então, trazer essa experiência, trazer esses materiais para os alunos, trazer essa realidade para os alunos, é importante, eu vejo como essencial, né? E trazer isso com subsídio para o professor é o que a gente precisa, tá? Trazer isso para o aluno e para o professor de uma forma estruturada, organizada, vai fazer com que qualquer professor que tenha vontade, ele só precisa ter vontade, porque o material vai dar o subsídio que ele precisa, né? Então, é o primeiro passo. Então, a robótica livre está aí, ela está disponível, existem vários kits no mercado. O que falta muitas vezes é um material apropriado para ensinar o professor, ou nem para ensinar, né, mas para dar um norte para o professor de quantas aulas ele vai dar no ano, de qual que é a sequência dessas aulas, por onde eu começo, o que eu começo com o primeiro ano do fundamental e o que eu trabalho com o nono ano do fundamental. Tudo isso a gente traz a partir desses materiais aí que a gente tem produzido. Então, espero que esse norte aí possa ser útil para todos vocês, tá? Eu estou aí à disposição de vocês para vocês tirarem dúvidas. O nosso tempo aqui é bem curtinho, 30 minutinhos de palestra, mas amanhã à tarde a gente vai estar por 4 horas aqui com vocês, das 2 às 18, né? Das 2 às 18 nós vamos estar por aqui na trilha educacional, na Latino Edu, com as oficinas da Jabuti Edu na nuvem.